Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje nós vamos aqui abordar uma maneira diferente, né, de você avaliar o seu mercado. Para quê? Para você exatamente dar a volta por cima no seu negócio, para te ajudar a dar a volta por cima no seu negócio. O meu nome é Fernando Guimarães, eu sou da empresa que dá certo e sempre nós trazemos aqui temas para te ajudar a se transformar num gestor focado em resultados, ok? Então, vamos lá abordar o nosso tema de hoje. Existem várias maneiras de você, né, avaliar o seu mercado. E você, como empresário, você pode e deve avaliar o seu mercado por vários ângulos e não ficar, né, preso a uma ou outra metodologia só, né? Você deve, nesse momento, ampliar o máximo a sua visão, o máximo a maneira com que você aborda, né, e avalia os mercados, porque todos os ângulos são válidos, né? E você não deve ficar simplesmente avaliando a sua concorrência, o seu mercado, exclusivamente da mesma maneira, porque isso pode acabar te atrapalhando, né? Isso pode acabar não te dando a visão real do que está acontecendo, até porque os mercados todos mudam e nós estamos vivendo aí um momento ímpar, né? Então, para você conseguir tirar uma conclusão mais clara e imparcial do que pode estar acontecendo à sua volta, nunca foi tão importante você melhorar a sua visão. Nunca foi tão importante você poder avaliar o seu mercado e a sua concorrência por vários ângulos diferentes. Nunca foi tão importante você tentar e buscar fazer algo realmente diferente para que você possa buscar resultados diferentes e entender o comportamento dos mercados de uma forma diferenciada e não ficar simplesmente analisando da mesma maneira, da mesma coisa. Então, essa necessidade é uma necessidade que ela urge, né? É importante você entender isso, que nunca foi tão importante você melhorar a sua visão, melhorar a visão do que está à sua volta, né? E buscar alternativas, porque a verdade é que nós estamos no meio de uma das maiores mudanças já acontecidas nos últimos tempos, né? Então, é importante que a gente tenha essa consciência, que a gente tenha consciência disso e comece a se colocar e a pensar de uma forma diferente, porque a gente está aí no momento onde vários paradigmas da história estão sendo quebrados, né? Vários paradigmas históricos estão sendo quebrados, teses de que várias coisas nunca iriam funcionar de uma determinada maneira foram por terra, muita coisa mudou, muita coisa passou a funcionar de maneira diferente, vieram aí vários modelos híbridos, várias formas de trabalhar que mudaram nesse momento, e você não pode ficar de fora, né? E não pode se dar também ao luxo de ficar só analisando o seu mercado da única maneira que você sempre analisou, porque com certeza, nesse ambiente de tanta mudança, né, com alguma coisa de diferente vai estar acontecendo que você não vai estar conseguindo captar se você ficar simplesmente só congelado numa única maneira de analisar e de observar seu mercado. E aqui, né, o Zeca Pagodinho, que me desculpe, eu gosto do Zeca Pagodinho, mas ele que me desculpe, se tratando de negócio, não dá para deixar, né, o mercado te levar. Né? Não dá para deixar o mercado te levar, não. É preciso você estar muito atento ao que está acontecendo, porque isso pode ser exatamente a diferença, a grande diferença, né, de você manter o seu negócio em pé ou não, ou ir para uma situação delicada, ir para uma situação difícil, né, e às vezes até numa situação muito complicada que eu acho que dá para, né, pensando de forma diferente, encontrar outro tipo de saída. Então, não pode deixar o mercado te levar, não. A gente tem que começar a olhar, perceber e fazer coisas diferentes. Então, vamos lá. Eu vou ajudar vocês a refletirem sobre um ponto que eu considero bastante importante, mas de uma maneira diferente. Você vai aprender a analisar isso de uma maneira diferente. A primeira questão, né, a grande questão é, né, como é que você está posicionando o seu produto e o seu serviço perante o seu mercado, perante a concorrência. A concorrência direta e perante a concorrência que você não está enxergando. E aí a gente começa, né, eu começo aqui uma pequena provocação. Mas como assim?
perante a minha concorrência direta, ok, mas perante a concorrência que eu não estou enxergando, como assim? O que você está querendo dizer com isso? O que seriam esses concorrentes que eu não estou enxergando? Então, esses concorrentes são os concorrentes que oferecem produtos e serviços substitutos. Agora, vamos avançar um pouco mais sobre isso, porque isso as pessoas estão cansadas de falar. Os produtos e serviços substitutos não querem dizer que sejam exclusivamente produtos similares. Né? Existe uma diferença aí que você vai perceber ao longo aqui da análise que a gente vai fazer, que eu estou trazendo hoje para vocês. Porque você analisar produtos e serviços substitutos apenas como produtos similares, é o que eu chamo de uma miopia. É um erro na hora de avaliar o seu negócio com a concorrência. Você já vai entender o que eu estou querendo dizer. Né? Existe uma miopia aí e uma maneira um pouco equivocada de analisar os produtos substitutos. Analisar sua concorrência e, com certeza, os produtos substitutos. Então, vamos acompanhar para vocês entenderem o raciocínio. Vamos lá. Dando alguns exemplos aqui. A pizza, né, uma pizza, por exemplo, pode ser um concorrente de um jantar, por exemplo. Isso é óbvio, ok? Isso é bem óbvio. Né? Não temos nenhuma dificuldade de lidar com esse exemplo. Mas agora aqui, um cinema pode ser um concorrente de um restaurante? Um cinema com restaurante? Né? Agora, o mercado A pode ser concorrente do mercado B? Né? Então, vamos começar a aprofundar um pouquinho. Será que o cinema pode ser concorrente realmente do restaurante? A verdade é, o mercado A pode ser diferente do mercado B? Pode e não pode, depende do posicionamento de cada um. E aí você já vai dizer assim, você já viu aquela história de posicionamento, que é uma história complicada, né? E isso um pouco em bordão do que todo mundo fala, mas a verdade é que se você quer aprender algo novo e avaliar de forma diferente, você tem que pensar diferente. Então, vem comigo aqui que você vai entender. Os dois exemplos, o da pizza e o do mercado, são muito bem entendidos. Agora, vamos aprofundar no exemplo do meio que eu dei, que é exatamente de propósito. Pô, o cinema pode ser concorrente do restaurante? Né? Essas diferenças podem ser bastante sutis, mas elas fazem muito significado. Entendeu? Você precisa entender e pesquisar as sutilezas, né, que podem realmente estar fazendo uma diferença no seu entendimento, na maneira com que você observa e acompanha esses mercados. Você precisa parar e refletir exatamente o que eu não estou enxergando, o que está acontecendo aqui no meu mercado que eu não estou enxergando, porque isso aí já vem acontecendo há muito tempo e talvez você nunca tenha parado para realmente observar que você tem que mudar a forma com que você enxerga e a forma com que você analisa as coisas. Né? Os clientes, normalmente, flutuam, e hoje mais ainda. Hoje nunca isso aí foi tão realidade. Eles flutuam entre os mercados, entre as realidades, né? Entre as opções que nem sempre são percebidas e avaliadas como deveriam. Ok? Os clientes estão aí flutuando entre um mercado e outro, né? Entre realidades diferentes, e as pessoas nem sempre, os mercados nem sempre estão percebendo isso com a propriedade que deveriam perceber. Né? E quando são feitas avaliações, elas nem sempre são avaliadas com o devido critério que o empresário deveria ter. Com o devido critério, e eu diria um pouco mais, avançando um pouco mais, com a devida profundidade, né, que o empresário deveria ter. E por que eu estou te dizendo com a profundidade? Você vai entender um pouco mais na frente, tá? Já você vai entender exatamente o que eu quero dizer com um pouco mais de profundidade. Né? Então vamos lá, segura um pouquinho aí que a gente já vai chegar lá. Para isso, você precisa, vamos dizer, tirar um tempo para fazer uma reflexão. E que reflexão seria essa? Como o posicionamento de outros mercados podem estar afetando o seu mercado? Como assim? O posicionamento de outros mercados pode afetar o meu? Não é só o meu, que eu tenho que me preocupar só com o meu mercado?
Posicionamentos de outro mercado podem vir a afetar o meu? É exatamente isso que eu estou falando. Posicionamentos de outro mercado podem vir e afetar o seu mercado. E, como consequência, eles acabam tirando os seus clientes. Agora, o detalhe é o seguinte: essa é a notícia delicada. Agora, entenda o seguinte: isso acontece para os dois lados. Entendeu? Então, um mercado, tanto para o seu lado, quanto para o outro lado. Então, ao fazer essa reflexão, você também começa a parar para imaginar que, tá, você pode encontrar oportunidades. Existe aí um mar de oportunidades. Por quê? Se o posicionamento de outros mercados estão afetando o meu, ora, se eu também me posicionar diferente, eu também posso, com tranquilidade, afetar os outros, né? Ou participar dos outros, afetar, entre aspas, é participar dos outros. Então, o que será que você precisa enxergar e como é que você precisa fazer isso para você melhorar a sua posição e o resultado do seu negócio? Tá? Vamos lá. A verdade é que quem está muito focado no dia a dia não observa, né? Observa pouco. Por quê? Porque o dia a dia consome. Então, eu convido aqui você, mais uma vez, eu não me canso de falar isso, que você precisa ser estratégico. Né? Você precisa parar de só se focar no seu dia a dia e precisa ser estratégico. Se você não tirar um pedaço do tempo do seu dia a dia para pensar de forma estratégica, você vai ficar deixando essa rotina te massacrar, né? E essa rotina tomar o seu tempo inteiro e você vai viver na exaustão, rodando em círculos e em looping. Ok? Mas o detalhe é, como fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? E aqui vamos para um passo a passo aqui rápido para te ajudar, tá? Para te ajudar a fazer essa reflexão. Eu vou te ensinar aqui, tá? Uma análise chamada de análise dos 5 a 7 níveis. Né? Esse foi o nome que eu dei, porque eu que pensei bastante, muito e desenvolvi essa metodologia. Eu tenho certeza que você nunca ouviu falar nessa análise, porque fui eu mesmo que desenvolvi. Tá? Então, vamos aqui agora aprofundar devagarzinho para você entender. O passo 1 é você começar pelo óbvio. Né? Começa pelo óbvio. Lista os produtos ou serviços que concorrem diretamente com os seus concorrentes. Então, você ali lista os que estão realmente, vamos dizer assim, os produtos e serviços que estão realmente ali no embate, né? Que estão naquele embate que você está brigando, tentando encontrar uma brecha, mas é uma briga muito acirrada com os seus concorrentes, ok? Agora, vamos ao passo 2. Vai abrindo aos poucos o seu leque de possibilidades e começa a navegar por produtos substitutos, ok? Mas de que forma? Vamos lá, vamos com calma. Começa a navegar pelos produtos substitutos mais próximos do seu negócio, ok? E o passo 3. Agora você começa a procurar quais seriam os concorrentes desses produtos substitutos. Caramba, agora confundiu. Concorrente do produto substituto é exatamente isso. Quais seriam os substitutos do substituto? Ou seja, tem você, né, a sua concorrência, tem os seus concorrentes diretos, tem os seus concorrentes que concorrem com você com produtos substitutos. E eu estou pedindo agora para você olhar quais seriam os concorrentes dos produtos substitutos, ou seja, os substitutos do substituto. Você está percebendo como é que você está avançando? Agora, vamos imaginar a pergunta que eu fiz lá atrás, para a gente poder encadear toda essa ideia e você entender e fechar esse conceito. Né? O cinema é concorrente do restaurante? Essa foi a grande provocação que eu fiz lá atrás. Pode um cinema ser concorrente do restaurante? Como e por quê? Agora vamos aqui para o exercício para vocês começarem a entender, né, com bastante tranquilidade essa metodologia. Então, presta bastante atenção aí, tá? Para você poder captar, porque está nos detalhes que a gente, né, realmente encontra uma mudança e motivos aí para a gente poder, de repente, imprimir um outro ritmo na nossa empresa. No primeiro nível, né, quando você vai fazer a avaliação de mercados, vamos entrar agora direto na avaliação. No primeiro nível, o que você faz? Vamos dizer que você é dono de um restaurante.
Tá? Vamos usar esse exemplo. Você é dono do restaurante. Então, no primeiro nível, é normal que você faça o quê? É normal que você vá buscar, analisar a concorrência de restaurantes que são similares ao seu. Né? Ou seja, restaurantes que têm a mesma proposta que o seu restaurante tem. Isso é o normal. Você vai começar a investigar esse mercado, vai começar a olhar para esses concorrentes e vai começar a ver como é que eles estão se portando, se eles estão indo bem, se eles estão indo mal, se a sua dificuldade está só com você, enfim, tu vai fazer a sua análise de mercado para você entender o que está acontecendo com restaurantes que são parecidos com o seu. Aí você evolui para o segundo nível, ok? E nesse segundo nível você está analisando outros restaurantes, tá? Com estilos um pouco diferentes do seu. Aqueles que você identifica, tá? Que eles têm um estilo um pouco diferente do que os seus, mas eles, né, estão sempre ali incomodando e tal. Opa, tu vai olhar para esses para quê? Para ver, será que eles estão fazendo alguma coisa de muito diferente? Será que são esses que estão levando a minha clientela? Será que é por isso que o meu movimento caiu? Eles estão fazendo alguma coisa que eu não estou enxergando, que eu não estou fazendo, e aí você começa a analisar isso. É a sua análise do segundo nível. Então, você saiu daquela análise de você olhar só para o pessoal que faz tudo muito similar a você, e você mergulhou um pouquinho para olhar para um outro nível de concorrentes que são um pouquinho diferentes de você. Né? Tem algumas diferenças bastante percebidas, tá? E aí você está observando eles. Agora, no terceiro nível, você já está buscando analisar restaurantes diferentes, completamente em estilo e em proposta do que o seu. Né? Olha bem, não se esqueça, a pergunta foi restaurante, cinema é concorrente de restaurante. Né? Eu estou falando só de restaurante ainda, preste atenção. Então, no terceiro nível, você está buscando analisar restaurantes que são muito diferentes do seu em estilo. Aí você já está fazendo, né, um apanhado grande, você já está tentando entender de qualquer jeito. Olha, procurei aqui, não encontrei muita coisa, procurei aqui nos parecidos, não, procurei aqui nos pouquinhos diferentes, agora estou procurando nos que são muito diferentes, para ver se eu enxergo alguma coisa diferente que eles estejam fazendo e que eu não. No quarto nível, aí nós vamos para o quarto nível. No quarto nível, você já começa a avaliar algumas lojas de lanche. Talvez alguns lanches mais sofisticados, ou talvez alguns lanches normais, nada demais. Você já começa a achar que os seus clientes já não estão no restaurante, num outro restaurante que é do mesmo nível que o seu, não estão naqueles um pouquinho diferentes e não estão naqueles totalmente diferentes. Então, pô, eles os clientes devem ter migrado e devem estar fazendo lanche agora, ok? E aí você percebe que comparou o tempo todo, exclusivamente, alimentação e comida. Tá? Mas a pergunta não foi essa. A pergunta não foi essa. A pergunta foi: será que cinema pode ser concorrente do restaurante? Tá? E aí nós entramos no quinto nível. E no quinto nível, você percebe que todos os outros restaurantes, todos esses restaurantes que nós falamos aqui, eles estão indo mais ou menos. Eles estão mais ou menos no mesmo nível que você, estão sofrendo as mesmas coisas. Você não encontrou nenhum se destacando, fortemente se destacando. Tá? E aí você começa a pensar, porra, que o cliente, né, para onde é que ele está indo? Para onde é que está indo? Para onde está indo o cliente? Você começa a pensar que o cliente está mais. Será que o meu cliente ele está mais interessado, de repente, em um momento diferenciado de lazer, sair para jantar com a esposa, com a família, ou que é um lazer, mas ele está, de repente, agora cogitando outras possibilidades que ele não pensava antes. Okay? Se ele tá, você percebe como é que agora você começou a mudar o foco e procurar respostas em outros locais? E aí você tem duas alternativas. Recuando um pouco, você tem duas alternativas. Quando você avaliou todos os restaurantes e viu que o mercado estava mais ou menos, ali estava todo mundo no mesmo nível, né? Então você pensa, o mercado está ruim mesmo, entendeu? Então, porra,
não está sobrando muita coisa para o pessoal aqui, não. Mas quando você sobe o nível, você começa a perceber que alguma coisa aconteceu que os clientes estão mais interessados em ter um momento relaxante com a sua família de lazer, que pode ser no restaurante. E aí pode não ser só no restaurante. Você começou a abrir para possibilidades. E quando você abre a sua mente e começa a enxergar essas possibilidades, você percebe claramente, nesse momento, que os seus concorrentes se multiplicaram. Você percebe como é que os seus concorrentes se multiplicaram? Você estava olhando exclusivamente com um único foco. Você tinha um restaurante, estava olhando para o restaurante. Primeiro você olhou para o restaurante parecido com o seu, né, era o seu concorrente direto, depois você olhou para um pouquinho diferente, depois olhou para um totalmente diferente, não conseguiu encontrar nenhuma razão para o seu movimento da caída, e você foi achar que o pessoal estava no lanche, indo para lanche, também não chegou a nenhuma conclusão, e aí você se deparou com uma outra possibilidade que você, de repente, não havia pensado. Você não percebeu que o que estava acontecendo é que o seu cliente está sendo, às vezes, seduzido por uma outra proposta. Porque a pessoa sair de casa para jantar com a sua família é um momento de lazer. Mas, se essas outras possibilidades, esses outros concorrentes que também oferecem relaxamento e entretenimento, né? Eles também estão percebendo isso. E eles começam a fazer um movimento para atrair e para capturar essa demanda. Aí talvez você comece a entender por que, que a sua casa está mais vazia. Por que, que todos os restaurantes em volta estão mais vazios. Por quê? Porque o posicionamento de um outro mercado, tá, começou a afetar o seu. E você não tinha se dado conta disso. E o pior é que quando você conversa com os outros donos de restaurante, está todo mundo meio que reclamando, né? Que a frequência está meio devagar. E aí, normalmente, o que acontece é que você acaba se conformando, porque tem aquela famosa frase, né, que o mal de muitos consolo é, né, que é muito ruim. E o que eu posso fazer? O mercado estava bom, ficou ruim, daqui a pouco melhora um pouco, e eu vou melhorar também. Aí quando melhorar, eu também melhoro um pouco, mas não é nada disso que está acontecendo. Entendeu? O detalhe é que nem você, né, e nem os donos dos outros restaurantes estão percebendo que os clientes estão preferindo outras opções de entretenimento, de relaxamento, e que isso está passando desapercebido por vocês e precisa ser percebido. Vocês precisam parar de olhar só para o mesmo lugar. A maneira de analisar o mercado, ela tem que evoluir também, porque está tudo evoluindo e tudo mudando. E essas outras possibilidades, eles também oferecem um outro tipo de entretenimento com várias possibilidades de alimentação, talvez, complementando, complementando o momento de lazer, exatamente com aquilo que você não está captando e não está sabendo oferecer. Né? E não está entendendo o que está acontecendo, porque você só olha para o seu mercado de restaurante e o problema não está no mercado, não está naquele mercado de restaurantes ali. Então, alguma coisa precisa ser feita para você reverter essa situação. Agora, o detalhe é que se você não consegue enxergar e localizar o problema, ou seja, se na sua análise que você fez, que você começou a fazer, a única coisa que você enxergou e analisou foi exclusivamente o seu mercado ali de restaurantes, que era o mercado que você participava, nesse exemplo que eu estou te dando, mas preste atenção que isso daqui serve para qualquer mercado, tá? Para qualquer ramo de atividade. Não exclusivamente para restaurante, não. Peguei restaurante e cinema, comparei, porque né, é um exemplo que é fácil de a gente perceber e fácil, de repente, entender as diferenças e fazer essa relação. Mas isso cabe para qualquer mercado. Agora, seguindo, se você, né, não consegue enxergar e localizar esse problema, dificilmente você vai estar pensando na solução. Você concorda? Que dificilmente você vai estar pensando na solução. A tua solução
Vai ser aquela famosa solução de rouba-montinho. Você vai estar tentando olhar para o lado, tentar pegar um cliente do restaurante do lado. E o outro também está sem cliente, vai tentar pegar o seu. Não vai te levar a lugar nenhum. Você precisa mudar a sua maneira de analisar o mercado e entender o que está acontecendo. O posicionamento de um outro mercado veio aqui e afetou o seu. E a partir do momento que você entende isso, você começa a buscar soluções, tá, para sair dessa situação. Então, você observa que o seu negócio, fazendo essa análise dos 5 a 7 níveis de concorrentes, é fundamental para você entender uma coisa simples, que as pessoas não param para observar. É qual o caminho que o dinheiro está fazendo. A verdade é essa. Qual o caminho que o dinheiro está fazendo? Porque o dinheiro está fazendo o caminho. Alguma coisa, quando atrai uma camada de pessoas, ela acaba atraindo uma outra camada, acaba atraindo cada vez uma camada maior de pessoas. Então, você pode, às vezes, estar de frente a uma mudança de hábitos sem perceber. Então, você precisa entender qual o caminho que o dinheiro está fazendo, para onde ele está indo, para então você começar a pensar em formas de atraí-lo de volta para o seu negócio. Mas por que ele está indo para lá? Por que ele está sendo atraído por lá? Opa, a partir do momento agora que você entendeu qual é o problema e parou de brigar com o seu concorrente direto ali, porque você está tentando tirar leite de pedra, os dois estão tentando tirar leite de pedra, a partir do momento que você entendeu e começou a perceber que o problema está muito mais longe, mas ao mesmo tempo ele se tornou muito próximo e te criou um problema, tá? Você vai começar a trazer e a entender que você precisa buscar soluções. Você precisa entender que o dinheiro, né, ele migra o tempo inteiro. O grande detalhe é que você fazer o caminho que o dinheiro está indo e que acaba atraindo outras pessoas, tá? Você consegue entender, enxergar para onde ele está migrando, e aí você, com um pouco mais de profundidade, você consegue começar a fazer um exercício para entender por que ele está fazendo essa migração. Porque está todo mundo o tempo inteiro buscando vários caminhos para satisfazer e para buscar alternativas. E está todo mundo oferecendo alternativas o tempo inteiro. Então você vê que um mercado que não tem nada a ver com o seu, ele pode vir e afetar o seu de uma forma muito mais contundente, muito mais forte do que você estava imaginando. Tá? Se você entende isso, você vai começar a pensar no que fazer para você poder atrair o seu pedaço de grana de volta para o seu negócio. E quando você começar a atrair, porque fatalmente você vai fazer alguma coisa diferente, os teus concorrentes nem vão entender o que está acontecendo. É fácil a gente parar para pensar um pouco nisso? Faça uma reflexão. Tá? Faça uma reflexão de empresas similares, restaurantes, pode ser restaurante, que tem, talvez às vezes até numa mesma rua, tem 4, 5 restaurantes. Tem sempre um que está sempre cheio e tem outros que a gente não sabe por quê, estão sempre vazios. Então, todo mundo já viu isso acontecer. Com certeza aquele ali está fazendo alguma coisa diferente. Com certeza ele enxergou. E às vezes são coisas sutis. São coisas que não são ações extremamente grandiosas, são coisas sutis que o empresário pode fazer para recapturar novamente uma demanda para o seu negócio. O problema é, se você não se dá nem o trabalho de entender o que está acontecendo, né, você vai acabar virando espectador. Você vai acabar virando espectador das circunstâncias, mas nós já passamos do tempo de sermos meros espectadores das circunstâncias. Todo mundo pode fazer diferente, fazer a sua parte e, com certeza, atrair um resultado diferente para o seu negócio, para a sua vida. Tá? Esses aí são apenas alguns passos, né? Tem estudos mais profundos que você faz para poder caminhar e enxergar isso, mas esses são alguns passos da metodologia que eu criei para você avaliar mercados de outra forma e de outra ótica. Tá? E
e que as pessoas começaram a fazer, começaram a realmente entender o que estava acontecendo, que o problema fica todo mundo achando que está no vizinho, no seu concorrente direto, e o problema está muito mais profundo, está muito mais longe do que simplesmente estar ali no seu vizinho. E tudo evolui. E você, como empresário, também tem que evoluir na maneira como você analisa os seus mercados. Você tem que evoluir também. Porque como é que você vai querer buscar resultados diferenciados se você está fazendo exatamente a mesma coisa que todo mundo faz? O resultado vai ser o mesmo. Se você faz a mesma coisa que todo mundo faz, o seu resultado vai ser muito similar ao dos outros. Então, a ideia, tá? A ideia que eu passei aqui é exatamente te fazer refletir e te fazer enxergar longe, entendeu? Te fazer, tá? Visão além do alcance, enxergar longe. Aqui você não deve se limitar. Quando você vai fazer esse tipo de análise, você não deve se limitar. Você deve dar asas à sua imaginação e buscar entender o que realmente está acontecendo. Com certeza, você acaba descobrindo coisas que você não fazia nem ideia, nem esperava. Mas o detalhe é que isso abre a sua mente. Né? Isso abre a sua mente porque tinham coisas que nem passavam pela sua cabeça. Mas o detalhe é, quando você faz essa busca, né, quando você faz essa busca, quase sempre você vai acabar, no fim dessa busca, você vai acabar encontrando um setor, você vai acabar encontrando uma empresa, ou algumas, que estão indo muito bem. Como assim? É isso que você vai encontrar. Vão encontrar empresas em alguns setores que estão indo muito bem e normalmente estão crescendo na crise. Crise? Que crise? Tem a famosa frase: enquanto um chora, o outro vem de lenço. Sabe? Mas aqui, numa análise dessa, quando você mergulha, você entende, e conversando com as pessoas, você entende como é que elas enxergaram outras oportunidades onde ninguém estava enxergando. Foi daí que nasceu essa metodologia. Como é que algumas pessoas começam a enxergar oportunidades completamente distantes, vamos dizer assim, do setor que ela trabalha, do setor da empresa dela, e de repente ela transforma aquilo ali numa nova demanda, captura uma nova demanda e trabalha um tempão até os outros perceberem, se tocarem o que está acontecendo. E às vezes não percebem, não se tocam nunca, ficam só dizendo, achando que o outro tem sorte, mas não sabe o quanto que o outro trabalhou, o quanto que o outro pesquisou, o quanto que o outro se mexeu diferente. Né? Então, um outro detalhe é que, para vocês observarem, que o ser humano tem um problema inconsciente, né? Que ele foca mais no que está ruim e pouco no que está bom. Ah, mas espera aí, não é bem assim. Pode parar para pensar que é. E isso acaba te cegando. Né? Isso acaba te cegando. Você acha que não? Então, pensa comigo aqui. Você recebe todo dia vários elogios. Né? Vamos dizer, você recebe vários elogios, você recebe 50 elogios por dia. E aí você nem liga, para você está tudo bem. Opa, você vê elogio, está tudo bem. Aí passa, né? Basta alguém chegar e te fazer uma crítica que às vezes nem procede. Né? Uma crítica boba de uma pessoa que às vezes não sabe de nada, mas basta você ouvir uma crítica para você ficar amuado, reclamando pelos cantos, com aquela crítica que não sai na tua cabeça, em looping, por que a pessoa falou aquilo, por que ela pensou aquilo. Caramba! Quer dizer que, então, você recebe aqui 50 elogios por dia. Num mês, você recebe 1.500 elogios. Aí uma crítica no mês fez mudar o teu humor, fez mudar a sua cabeça, fez você se preocupar para caramba o que está acontecendo. Isso é um padrão. Né? Isso é um padrão que a gente precisa mudar. Então, isso, em relação aos mercados, é a mesma coisa. Quando você avalia os mercados, né, você segue, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Quando você acha que está tudo ruim, no caso do restaurante ali, quando avaliou os quatro níveis ali, achou todos eles ruins, falou, então tá tudo bem, pô, então a culpa não é minha. Não, tá tudo certo, tá ruim mesmo, então tá, vamos ficar aqui, vamos sofrer, vamos reclamar. Né? Mas se você faz esse exercício dos 5 a 7 níveis exatamente para quebrar esse padrão, exatamente para buscar onde é que está o bom,
onde é que está o dinheiro, onde é que está o resultado, o que é que estão fazendo diferente, porque com certeza ele está em algum lugar. E aí você, nesse exercício, que você vai ampliando e vai percebendo que existem outros horizontes, que existem outras formas de negócios que estão concorrendo com você, e você não estava nem se dando conta disso, opa, você começa a enxergar que também é possível para você capturar, né, uma outra demanda se posicionando de uma forma diferente também. E por isso você vê aqueles restaurantes, às vezes, que estão mais cheios do que os outros. Você vê aquela oficina que está sempre cheia também. Você vê aquele mercado, aquela padaria. Aqui mesmo onde eu moro, tem umas 4 padarias aqui em volta. Se botar aqui num perímetro de 200 metros, né? Se fizer um perímetro aqui de uns 200 metros, tem mais 4 padarias. Tem uma que, nossa senhora, essa vive lotada. Porque a hora que você chegar, ela está lotada. É uma padaria meio delicatessen. Tudo lá é muito mais caro. É 40%, 50% mais caro. Mas a hora que você chegar lá, tem gente, está lotada. Enquanto as outras, a hora que você chega, estão vazias. Né? Então, esses estão brigando ali. Esse outro achou alguma coisa diferente. E ele faz alguma coisa diferente. Ele entendeu a rota do dinheiro, ele entendeu o caminho. Então, independente de mercado, independente de crise, independente de governo, tem sempre alguém crescendo e ganhando dinheiro. Mas esses são poucos. Por quê? Porque eles pensam diferente. Então você também pode pensar diferente e fazer parte desse time. Você pode se posicionar de uma forma diferente, começar a enxergar as coisas diferentes. Tem coisas que está olhando só para muito para o seu lado, amplie a sua visão. Olha mais longe. Entenda e capte o que está acontecendo que você não está percebendo. É tipo, o que eu não estou percebendo? Alguma coisa acontecendo, mas o que eu não estou percebendo? Porque isso, com certeza, é o que vai fazer a diferença para você. Aí que você vai ver começar oportunidades que você não imagina, nem imaginava, não tinha nem sonhado. Aí pode surgir alguma ideia, com certeza, que vai te fazer realmente inovar. E inspirados em outro mercado. Você vai se inspirar em outro mercado e, de repente, ter uma ideia, fala, caramba, eu posso fazer isso aqui e dar certo. E vai dar certo. Por quê? Porque você vai fazer diferente. Porque os mercados acabam sendo limitados por eles mesmos. Então, por isso, são poucos os que inovam. Todo mundo fica ali fazendo a mesma coisa. Tá? E quando você amplia a tua visão, quando você vai buscar a razão de por que o cinema roubou, talvez, né, na provocação que eu fiz, pessoas do restaurante, é porque ele deve ter feito alguma coisa com certeza diferente. Mas o que ele fez diferente? Não sei, botou uma sessão intermediária, e botou, olha, sei lá, eu vi um cinema fazendo isso, um outro estado aí. Botou uma sessão intermediária e fez um espaço para você deixar os seus filhos menores. Então, imagina, casal com filhos, ali na faixa de 5, 8 anos, quer sair é uma complicação, ele conseguiu, com isso, capturar uma outra demanda. Eu fiz essa alusão porque, com certeza, ela foi real. E isso acontece o tempo inteiro. Isso acontece, volto a dizer, em qualquer ramo de atividade, seja você de serviço, seja você de produtos. Tá? E, além disso, você pode, quando você faz essa viagem, que você se afasta e olha e busca mais o que está realmente acontecendo, não só no seu mercado, mas em outros mercados, você pode acabar encontrando oportunidades de parcerias que você nem havia pensado. Né? Porque elas aparecem. Você pode fazer parcerias que complementem serviços ou produtos com outras empresas que você nem havia pensado. E aí você sai daquela mesmice ali, sai daquele mercado que está, de repente, vivendo aquela receita limitada, sai daquele mercado onde as pessoas acham que nada de diferente acontece, aqui só funciona desse jeito, sempre funcionou assim, sempre vai ser assim, para uma outra situação muito mais tranquila, muito mais confortável. Enfim, eu quero que você entenda que as possibilidades são infinitas.
infinitas. Então, para de reclamar e trabalha, sabe? Mas não adianta trabalhar na mesmice. Não adianta querer ser escravo do seu negócio. Você tem que ser estratégico. Não adianta você ficar sendo só operacional. Você não coloca, trabalha, mas coloca a cabeça para funcionar e começa a pensar definitivamente de forma estratégica. Reserva uma parte do seu dia para isso, seu exercício, seu hábito, que você pode desenvolver. E com certeza você vai estar muito na frente da sua concorrência, se você agir desse jeito. Sabe? Se você começar a pensar desse jeito. Reserva um tempo do seu dia para ser estratégico, para pensar de forma estratégica. Sabe? Que com certeza daí as ideias vão surgir. Daí você vai observar coisas diferentes. Porque às vezes você até observa as coisas, você passa e acha uma coisa, pô, aquilo ali pode ser bacana, pode me interessar, mas o dia a dia, você sendo tão operacional como acaba sendo, ele nem permite que você tenha um tempo para investigar um pouco mais aquela ideia, investigar um pouco mais aquele posicionamento, investigar um pouco mais daquele mercado. Você acaba simplesmente só sendo escravo do seu trabalho, só sendo extremamente operacional, mergulhado na tua rotina. Eu tenho certeza, tá, que existe um mundo de possibilidades e que ele pode se abrir literalmente na sua frente. Tá? E você pode estar certo que essas possibilidades existem, elas são reais. Eu tenho vários exemplos de pessoas que eu conheço, de pessoas que eu atendo, de pessoas que eu converso, tá? Que não estão tomando conhecimento da crise. Não tomam conhecimento, não estão tomando conhecimento da crise. Mas por quê? Porque elas passaram a enxergar os seus mercados de forma diferente. Em vez de se compararem só com os que estão próximos, elas começaram a entender o que estava acontecendo. E que é o que eu chamo da rota do dinheiro. Para onde ele estava indo? Né? E elas foram atrás para capturar o seu pedaço. Então, faz o dever de casa, mas faz o dever de casa com afinco e vai em busca de soluções. Medita em cima disso, vai em busca de soluções. Eu já te passei um passo a passo, tranquilo de você aplicar, não é uma metodologia difícil. Qualquer, independente do setor, volto a te dizer, independente do setor, independente de qualquer pessoa pode usar, qualquer ramo de atividade você pode usar. É simplesmente um trabalho que você vai começar a fazer e pensar. Você tem que pegar isso e listar, escrever. Escreve seus concorrentes quais são. Depois os um pouco mais afastados. Uns um pouco, mais afastados um pouco, mais um pouco. Produtos substitutos. Você faz isso para você entender essa cadeia. Tá? Para você entender essa cadeia e entender esse ciclo. Produtos substitutos. Olhou os produtos substitutos? Caramba, tem vários aqui. E quais são os concorrentes desses caras que estão fazendo produtos substitutos, que estão com esses produtos substitutos aqui? Quem são os substitutos, o produto substituto deles? Substituto do substituto. Que aí você pode parecer que você está se afastando, e realmente você está se afastando, mas na verdade, do seu setor, mas na verdade o que está acontecendo é que você está ampliando o seu campo de visão e está começando, está se permitindo a perceber coisas que você não percebia antes. Ok? Então, é importante você fazer esse exercício, se habituar a fazer esse exercício, se habituar a reservar um pedaço do dia para pensar de forma estratégica. E você pode e deve encarar o seu mercado e as análises que você faz dele de uma forma totalmente diferenciada. E dá menos trabalho do que você imagina. Tá? É só pensar um pouco diferente e se abrir para um monte de possibilidades que existem aí nesse momento. Com certeza você pode fazer parte e conquistar uma delas. Ok? Então, hoje nós ficamos por aqui. Eu espero que eu tenha te ajudado a clarear as ideias e a abrir a sua mente para diversas oportunidades, porque elas estão aí, né? Elas estão aí acontecendo sem parar. Tá? Então, novamente, tira os bloqueios, tira os seus bloqueios, independente do seu mercado, independente do que você faça, sempre existem possibilidades de você se posicionar de uma forma diferente e conquistar uma demanda que ninguém está observando. Ok? Então, se você gostou, você pode deixar seu like aí ou compartilha. Tá? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima live. Né? E fiquem todos com Deus.